demais cidades circunvizinhas, as de perto e as de mais longe, aonde eles conseguiam ir, nas casas das pessoas, aonde eles conseguissem chegar, eles estavam anunciando o Evangelho. Aonde tem uma passagem bíblica que fala que num certo dia de sábado, aonde os discípulos estavam, se reuniu quase toda a cidade. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Então, quer dizer que eles tinham um local ali onde eles se reuniram. Talvez num ginásio, ou talvez no ar livre. Posso até dizer assim, não com certeza, porque eu não sei, né? Mas eu acredito que pode ser mais certeza que num ar livre. Eles fizeram esse trabalho do Senhor. Porque a Bíblia diz que se reuniu quase toda a cidade. Verdade. Então, não poderia, né, ser num pavilhão, num ginásio ou na casa de alguém. Eu acredito que fosse no ar livre. Talvez numa praça, em algum lugar. E então, irmãos, os discípulos estavam fazendo a obra do Senhor Jesus incansavelmente. Aleluia! E com muita alegria e muito prazer, ânimo e fé. Aleluia! É por isso que eu digo, irmãos, que tudo que nós fizer para Deus tem que ser com muita fé e com muita alegria. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, os discípulos estavam fazendo a obra do Senhor Jesus. Verdade. E ali eles estavam vendo, observando, contemplando as almas se convertendo, as pessoas aceitando a Jesus, as pessoas aceitando a fé, se convertendo. E aonde a Bíblia fala em uma passagem aqui que eu já li ainda hoje, eu estava lendo aqui, que diz a palavra que em certa ocasião os discípulos exortavam o povo. Exortavam para que eles perseverassem na fé. Aleluia. Eles exortavam as pessoas, ali o povo, para eles perseverar na fé. Aleluia. E com certeza, irmãos, através dos apóstolos, muitos milagres estavam acontecendo. Maravilhas. As almas se convertendo, o povo se alegrando, Jesus curando as pessoas doentes, os demônios sendo expulsos, o povo se alegrando, se regozijando. E então, o que diz aqui o versículo que nós temos lido? E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E como está, irmãos, a nossa vida com Deus? Como está? Irmãos, vamos parar um pouquinho nesta noite, cada um de nós que aqui estamos. Eu, juntamente com os irmãos, vamos parar um pouquinho e vamos pensar como está a nossa vida na presença de Jesus.
Estamos cheios de alegria com o nosso Jesus e do Espírito Santo. São duas coisas. Cheio de alegria, os discípulos estavam, e do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Então, irmãos, vamos observar se esta alegria está permanecendo na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, de ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Que em tudo que nós fizermos para Deus, um pouquinho ou bastante, mas em tudo Deus venha abençoar. Então, irmãos, Deus, Ele quer abençoar por nosso intermédio. Em tudo que nós fizermos. O pouco ou bastante. Mas sempre precisamos, irmãos, de procurar fazer alguma coisa para Deus. Aleluia. Deus, irmãos, Ele quer trabalhar na nossa vida. E nós precisamos, irmãos, precisamos da graça de Deus na nossa vida. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nenhum de nós, irmãos, nós que temos a nossa fé no nosso Deus, nenhum de nós estamos livres de a qualquer momento alguém pedir para nós fazer uma oração por eles. Verdade. Ou aonde nós estiver, Deus pode abrir uma oportunidade para nós falar das coisas de Deus para alguém. E aí, irmãos, nós precisamos de ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Verdade. Nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo para que quando nós abrir a nossa boca, o Espírito Santo que vai falar na Posso nossa falar uma boca. coisinha? Pastor, Pode falar. do Espírito Santo mesmo. Quando uma pessoa pede oração pra gente, a gente tem que se consagrar primeiro, né? Se consagrar. Consagrar a gente primeiro para depois fazer a oração para outra pessoa. Então eu vou dar minha palavra para a irmã agora. A nossa vida, irmã, sempre tem que estar consagrada. Sim, mas mesmo assim, a gente tem que dizer, eu te entrego a minha vida em tuas mãos e eu vou orar para essa pessoa. Ah, sim. Sim, sim. Na hora. Aham. É isso que eu faço. Não, exatamente. Então, irmãos, nós sempre temos que estar preparados. Por isso eu digo, né, irmãos, que nós precisamos de estar cheio do Espírito Santo. Verdade. Porque, vamos dizer, irmão, que uma pessoa necessitada precisar de nós vamos ter que ter alguma coisa. O apóstolo Pedro, quando ele entrou lá no templo, Pedro e João, e ali tinha um homem paralítico ali, na porta do templo ali, que ele sempre ficava ali pedindo esmola. E aí, quando Pedro e João foram entrando ali, avistaram ele ali, ele era paralítico. Estava ali pedindo esmola. Coxo, né, a Bíblia fala. E foi Pedro e João e disseram para ele, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Mas ele esperava receber uma esmola. E foi Pedro e disse para ele assim, ó, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, isto eu te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém. E Pedro pegou ele pela mão e levantou, e os seus pés e tornozelos se firmaram, e aquele homem começou a andar. Aquele homem que era paralítico. Então, irmãos, Pedro, ele era um homem igual a nós. Ele era um ser humano igual a nós. Mas ele tinha o poder de Deus na vida dele. Ele tinha a unção de Deus na vida dele. O poder do Espírito Santo. Então, irmãos, nós como servos de Deus, quando alguém necessitar, nós temos que ter alguma coisa. Verdade. Nós não podemos estar, irmãos, com as nossas mãos vazias. Alguma coisa nós temos que, né? Então, irmãos, como eu estava dizendo, em qualquer lugar que nós estiver, pode se abrir uma porta para nós falar do Evangelho. Que nem ontem à noite lá no meu trabalho. Eu estava lá com um colega. Você não sabe que tem colegas de trabalho, às vezes, que não gosta das coisas de Deus e não quer nem ouvir as coisas de Deus e nem comenta das coisas de Deus. Por quê? Porque eles, às vezes, não tem nada de Deus na vida deles. Então, às vezes, eles não querem saber. Mas tem alguns, às vezes, que eles abrem uma porta. Eles, às vezes, têm algo, às vezes, no coração. Até o Espírito Santo, às vezes, fala no coração deles. E ali, eles abrem uma porta. E aí nós, como somos conhecedores do Evangelho, então, nós aproveitamos essa porta que está se abrindo e nós temos que ter alguma coisa para... Nós temos que estar na direção do Espírito Santo. Então, aquele colega, ele abriu uma porta para mim. Só que ele é assim, ele estava desviado, né? Ele me contou ontem de noite, eu nem sabia. Eu tinha tirado um outro plantão com ele, mas não tinha se abrido nenhuma porta assim para me falar das coisas de Deus para ele, né? Então não se abriu porta, eu não falei, e ele também não me tocou em nada. Ficou assim. Mas daí ontem, ele estava daí, se abriu uma porta, e então nós começamos a conversar e ele me contou que estava desviado. Mas se abriu a porta, sabe como? Ele me disse assim para mim, ontem eu fui na igreja. Aí por ali então se abriu as portas. Eu disse, amém, irmão, que bom, muito bom. O irmão foi na igreja, muito bom ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, as coisas de Deus, e por ali eu comecei a ir falando. E aí ele começou a ir se abrindo para mim. E me contando que estava desviado bastante anos, mas agora ele vai voltar de novo, começou a ir na igreja, vai voltar, já tomou uma decisão. E ali eu aproveitei, irmãos, e falando das coisas de Deus para ele, incentivando ele. E ali se abriu bastante oportunidade assim para a gente conversar das coisas de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, Deus pode abrir oportunidade até com uma pessoa que não é crente ainda. Deus pode abrir uma oportunidade, nós como crentes, temos que ter alguma coisa, irmãos. Se nós estivermos na direção do Espírito Santo, se nós crer, o Espírito Santo, ele será com a nossa boca. O Espírito Santo, ele sempre vai ser com a nossa boca. Se nós crer, se nós acreditar. Aleluia. Então, irmãos, o versículo que nós lemos, os discípulos estavam fazendo a obra do Senhor e estavam assim, cheio de alegria e do Espírito Santo. Quer dizer, cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, aquela alegria que eles tinham, já era do Espírito Santo. A alegria que nós temos, irmãos, é do Espírito Santo. Amém. Mas para isso, irmãos, nós precisamos praticar as coisas de Deus. Para Deus poder
se manifestar na nossa vida. Para que a alegria que vem de Deus venha a ser completa na nossa vida. Aleluia! Amém. Então, irmãos, é muito lindo as coisas de Deus. Aleluia! Que Deus possa abençoar, né, a nossa vida cada vez mais e mais. Dia após dia, irmãos, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Meus amados irmãos, vamos já encerrar aqui a mensagem da palavra. E vamos agora orar. Vamos fazer uma oração. Pedir para os irmãos se colocarem em pé para nós orar. Aleluia. Nós vamos, irmãos, fazer uma oração agora, repreendendo assim os demônios. Os demônios que muitas vezes lutam contra a nossa vida. Verdade. Então nós vamos fazer uma oração agora, repreender os demônios. Amém. Existem, irmãos, demônios de feitiçaria, de bruxaria, demônios de olho grande, de inveja. E se nós não estivermos bem com Deus, o mal vai atingir a nossa vida. E a responsabilidade, em primeiro lugar, de cuidar a nossa vida é nós mesmos. É nós mesmos e nós, claro, se apegando com a palavra de Deus. Amém. Mas nós vamos, irmãos, orar. Vamos orar e vamos repreender todos os demônios. Para que eles não tenham poder contra a nossa vida. Aleluia. Vamos orar neste momento, então? Depois desta oração, aí eu vou orar em posição de mão. Vamos orar. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu repreendo todas as obras do diabo, eu repreendo os demônios, eu repreendo os espíritos malignos, eu repreendo a obra de bruxaria, de feitiçaria, de inveja, de olho grande contra a nossa vida. Em nome de Jesus eu repreendo contra a vida de cada um todo o mal, todas as obras do diabo, toda a obra de feitiçaria. Em nome de Jesus, todos os demônios, todos os espíritos malignos, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você demônio que está lá na esquina, saia de lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você demônio que está lá na rua, em nome de Jesus, saia de lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, não resista, não resista, não resista, não resista todo mal. Em nome de Jesus agora, eu repreendo e ordeno, espírito imundo, espírito do diabo, aonde você estiver, caia por terra, seja repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai embora, vai embora, vai embora, sai, em nome de Jesus, todo mal, não resista, não resista, em nome de Jesus, todos os demônios, vão embora, vão embora, vão embora, em nome de Jesus. Meu Deus, confirma, Senhor, o teu poder para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, você
que quer receber a oração em posição de mão e a unção com óleo, dê um passozinho aqui na frente. Você que quer receber a oração em posição de mão, e nós vamos fazer uma prova com Deus. Você que tem uma enfermidade, vamos ungir, vamos repreender esta enfermidade, e no próximo culto você pode dar o teu testemunho. Amém. Não importa qual seja a enfermidade, não importa. Se alguém tiver um problema de enfermidade e você tem fé, quer receber a oração em posição de mão, passa aqui na frente que nós vamos ungir e vamos orar. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu coloco minhas mãos agora sobre esta irmã. Repreendo toda a enfermidade, toda a doença, aonde estiver, das plantas dos pés ao alto da cabeça, para nunca mais voltar. Eu ordeno. Sai! Amém. Irmãos, eu creio que todos nós estamos abençoados. Amém. Quem crê que está abençoado, diz amém. Amém. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença, aonde estiver, das plantas dos pés, ao alto da cabeça, para nunca mais voltar. Sai! Amém. Irmãos queridos, estamos todos despedidos na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, estamos Eu despedidos. também quero oração, eu tive que ir lá dentro. Né? Tem gente que não espera. Em nome de Jesus, toda enfermidade, das plantas dos pés, ao alto da cabeça, para nunca mais voltar. Sai! Amém. Irmãos que receberam uma bênção no próximo culto, pode testemunhar. Só